Olá, boa noite. Já está na cadeia o tio que engravidou a menina de 10 anos em São Mateus, no norte do estado. O acusado foi encontrado em Minas Gerais e se entregou com medo de ser morto. Antes de ser preso, ele divulgou vídeos nas redes sociais acusando outros familiares da menina de participação no crime. O comboio que trouxe o acusado chegou ao DML de Vitória no início da tarde de hoje. Depois de realizar exames, o homem de 33 anos foi prestar depoimento. Questionado, ele não quis dar nenhuma declaração sobre o caso. Você confessa que tem estuprado a moça? Quer falar alguma coisa? Esse vídeo foi gravado no momento da prisão que aconteceu nesta madrugada na cidade de Betim, em Minas Gerais. O tio da criança estava escondido na casa de familiares e passou por outras 2 cidades antes de ser preso pela Polícia Civil do Espírito Santo. Identificamos o passo dele logo após a menina ter dado entrada no hospital. Desapareceu de São Mateus, identificamos na Bahia, identificamos em Nanuque e na data de ontem na região metropolitana de Belo Horizonte, especificamente em Betim. Ele tinha parentes, né, lá em Minas Gerais, aí os policiais conseguiram então, através disso, um contato com ele e ele, diante da perspectiva de ser, assim, vamos dizer, agredido por pessoas, até mesmo temendo pela sua própria vida, ele então fala com o policial e diz assim, olha, então a você eu me entrego. O criminoso de 33 anos assumiu que mantinha relacionamentos abusivos com a sobrinha de apenas 10. Neste vídeo gravado antes dele ser preso, o homem ainda pede que a polícia investigue outros 2 familiares da criança. Ele botou data de tortura de 6 anos. Essa data eu estava preso. Eu tenho 2 anos só que eu estou na rua. Como que desde 6 anos essa menina sofreu as consequências comigo? Espero que eles façam exame dos 3, que tem eu, o avô e o tio dela mesmo, biológico, para nós saber de quem é essa criança. Não existe consentimento de criança. Até os 14 anos, mesmo com consentimento, é configurado o crime de estupro de vulnerável. Todas as hipóteses serão investigadas. A princípio, como muito bem ficou apurado dentro dos autos, a indicação é de que os abusos tenham sido cometidos todos por ele. O tio da menina já tinha passagem pela polícia. Ele foi preso e condenado em 2010 por associação ao tráfico e porte ilegal de arma. Agora, um exame de DNA que deve ficar pronto em até 30 dias vai apontar se de fato foi ele quem engravidou a criança. Após receber alta do hospital, a vítima vai ficar sob cuidados de uma equipe da Secretaria de Direitos Humanos do Espírito Santo. O acusado pode ser condenado em mais de 15 anos de prisão e a divulgação do nome da criança nas redes sociais também será investigada pela polícia. Eu já designei o delegado de crimes cibernéticos para que apure todas essas questões e se o crime foi consumado aqui, será feito, se for consumado em outro estado, ele vai encaminhar para outro estado, enfim, já determinei e já está trabalhando neste caso. Olha, amostras de DNA do feto foram coletadas em Pernambuco para serem comparadas com a do acusado. Assim, a justiça consegue comprovar se a gestação foi provocada pelo estupro. A menina de 10 anos, para passar pelo procedimento de aborto legal, teve que entrar no hospital dentro do porta-malas de um carro. A perseguição começou ainda no aeroporto de Recife, quando a placa do veículo foi anotada e acompanhada. E foi o próprio diretor do hospital que distraiu os fanáticos religiosos e políticos que estavam bloqueando todas as entradas da unidade hospitalar. A menina deve ter alta entre hoje e amanhã. Balões coloridos foram pendurados na fachada do hospital onde a menina de 10 anos segue internada. De acordo com a equipe médica do Centro Integrado de Saúde, Amauri de Medeiros, que fica em Recife, capital de Pernambuco, a criança está bem, voltou a sorrir e pode ter alta a qualquer momento. O horário que a criança vai deixar o hospital em Recife para voltar para o Espírito Santo não será divulgado para a segurança dela e também dos seus familiares. Assim que tiver alta, a menina de 10 anos precisará de acompanhamento psicológico. Essa criança, ela foi agredida sob diversos aspectos, tanto físico, como psicológico, como social, né? Então, para uma criança que deveria estar vivenciando o seu brincar, o ser protegida pelos adultos,
de repente se viu sendo explorada sexualmente. O caso aconteceu em São Mateus, norte do estado. A menina de 10 anos era abusada pelo tio desde os 6. A criança deu entrada no Hospital Estadual Roberto Silvares já com 22 semanas e 4 dias de gestação. O caso foi parar na Justiça, que concedeu o direito à criança de realizar o aborto. No documento da decisão judicial foi anexado um relatório da equipe de assistência social que atendeu a menina. Nele, a assistente afirma que a criança apertava junto ao peito um urso de pelúcia e que entrava em profundo sofrimento só de tocar no assunto, que chorava e gritava e afirmava não querer a gravidez. O procedimento seria feito no Hospital das Clínicas em Vitória, mas o local alegou não ter estrutura para interromper a gestação. Nosso estado não tem condições de realizar de forma segura um procedimento com a idade dessa menina e com o avançar da idade gestacional, como foi realizado no estado de Pernambuco. Em Pernambuco, Recife, a menina foi atendida pelo hospital que é referência no procedimento. O vazamento de informações sobre o caso provocou uma aglomeração de manifestantes contra e a favor do procedimento. Uma investigação rigorosa será aberta para apurar de onde esses dados saíram. Uma sindicância dentro do hospital para realmente apurar se houve vazamento indevido de informação sobre o prontuário dessa menina, dessa menor, e que, se isso aconteceu, serão tomadas as devidas providências. E tem que ser tomadas, né? Olha, junto com a alta médica, a menina vai trazer um documento com recomendações de medidas protetivas para que ela possa seguir a vida com segurança. O documento recomenda que ela mude de endereço e receba uma nova identidade para ter a chance de recomeçar. O documento é assinado pelo programa Pró-Marias, de atenção a mulheres e adolescentes em situação de violência sexual e doméstica. O promotor do Ministério Público Estadual de São Mateus informou que não há condição da criança e da avó voltarem para a casa onde moravam, porque continuam sendo alvo de grupos políticos e religiosos contrários ao aborto. Segundo ainda o promotor, esses grupos serão responsabilizados pelas violações cometidas. No noroeste do estado, mais um caso de suspeita de violência sexual envolvendo uma criança de 9 anos de idade está sendo investigada pela polícia. Quem tem os detalhes deste caso ao vivo é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Esse caso foi registrado na segunda-feira, por volta de 8 horas da noite, ali em Baixo Guandu, região noroeste do estado. O que aconteceu? A mãe levou a filha de 9 anos lá para o hospital da cidade, porque a criança estava com alergia na região genital. A equipe médica então fez um exame e descobriu, verificou que aquele tipo de alergia é ocasionada quando existe relação sexual. Alguém da equipe médica, então, entrou em contato, conversou com essa menina de 9 anos, com essa criança, e ela, então, afirmou que o namorado da mãe teve relações sexuais com ela. Quando a equipe médica soube do que aconteceu, foi, então, correr atrás da polícia e também acionar o serviço, a assistência social, mas a mãe, quando ficou sabendo disso, ela acabou saindo do hospital. Bom, atualização sobre esse caso, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Baixo Guandu, na região noroeste do estado, está investigando esse caso. A menina foi encontrada e já fez exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal de Colatina e agora é aguardado os exames para comprovar o que aconteceu. Claro que todos os dados ainda serão preservados para não expor essa menina de 9 anos de idade. Volto com você, Isabela. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Olha, mais um caso de violência contra a criança em São Mateus. Um menino de 10 anos foi ferido a facadas e o suspeito do crime é o pai do garoto. O menor sofreu cortes no braço e na barriga, foi socorrido pela mãe e levado para o Hospital Roberto Silvares. Segundo a Polícia Civil, o homem tem 36 anos e confessou o crime. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e está preso em São Mateus. Apesar dos ferimentos, a criança não corre risco de morte. Olha, gente, só este ano, 259 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro no estado e registraram a ocorrência. É mais de uma vítima por dia. Mas a polícia acredita que o número seja bem maior por causa da pandemia. A história de vida da Louise é muito parecida com outros casos de violência sexual.
Aos 10 anos, ela ficava na casa de familiares. Os pais precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar as crianças. Foi nesse contexto que os abusos começaram. A advogada, que hoje tem 28 anos, foi abusada pelo tio até os 12. Ao contar para a tia em busca de ajuda, acabou recebendo ameaças. Brigou muito comigo. Ela falou que a culpa era minha. Ela disse que ele jamais faria isso. E aí eu disse para ela que dentro da sala de aula ele passava a mão em mim. Ela falou assim que eu ia acabar com a vida da família dela. Ela me fez pedir perdão para ele e abraçar ele. E prometer para ele que eu nunca mais ia falar. E ao invés dela me defender, ela me fez pedir perdão. Toda essa violência sexual e psicológica trouxe sérios problemas para a vida da jovem. Eu era muito traumatizada e eu pensava, gente, como que isso mexe comigo até hoje? Porque eu fiquei um tempo sem me envolver com ninguém, então eu não sentia essas coisas. E aí foi muito prejudicial para a minha vida sexual, para a minha vida amorosa, porque isso sempre remetia àquele trauma. A psicóloga afirma que o primeiro sinal para identificar se uma criança está sofrendo abuso é observando a mudança de comportamento. Uma criança que passa a deixar de brincar, a não querer mais ir para a escola, a não querer mais frequentar determinado lugar ou uma casa de uma determinada pessoa, que fica muito retraída, até mesmo mudanças no corpo, às vezes um excesso de adoecimento. De acordo com a Polícia Civil, a maioria dos casos que chegam aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente é de abuso de vulneráveis e, infelizmente, esse tipo de crime vem crescendo. O período de quarentena, nós acreditamos que tem uma demanda reprimida de comunicação desse fato delituoso aqui na Delegacia de Polícia. O delegado ainda diz que, na maior parte dos casos, o abusador é alguém próximo à vítima. A maior parte das vezes é sexo feminino, mas nós temos vários casos aqui na delegacia em que crianças do sexo masculino e adolescentes do sexo masculino são vítimas do crime de estupro de vulnerável. A Louise, que hoje responde por um processo aberto pelo próprio abusador dela, desabafa sobre essa realidade que é de muitas meninas. Eles não têm o direito de fazer isso com o nosso corpo. O nosso corpo é nosso. Eles não têm o direito de pegar a nossa inocência para eles. Enquanto isso acontecer, essa cultura da impunidade, as crianças vão continuar caladas dentro de casa. Isso tem que acabar. Por isso que é importante, gente, sempre denunciar. Em instantes, você confere aqui no TN2, morre empresário que empinou moto e sofreu acidente durante um evento não autorizado no Sambão do Povo. Agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha, a gente volta bem rapidinho. O empresário que ficou ferido após empinar a moto e sofrer um acidente no Sambão do Povo não resistiu. Eu volto a chamar o repórter Vitor Socolotti, que tem mais detalhes deste caso ao vivo. Vitor, o que provocou a morte desse empresário? Isabela, mais uma vez a todos que nos assistem. Então, segundo as informações, o Jean Carlos Garcia Rocha, o empresário, ele tinha 31 anos, ele morreu por conta de uma embolia pulmonar. Ele ia receber a alta hoje do hospital, depois aí que ele se acidentou, mas não resistiu. Teve essa embolia. A gente vai ver agora o vídeo, né, desse acidente espetacular que aconteceu no Sambão do Povo, um acidente que chamou muito a atenção de todas as pessoas, né, por conta da gravidade, da forma como esse acidente aconteceu. Esse empresário, ele foi, né, depois desse acidente, caminhado para o Hospital São Lucas, passou por uma cirurgia na perna, chegou a ser indiciado por conta da direção perigosa, mas pagou fiança e aí foi liberado. Ele ia receber alta hoje, mas não resistiu e teve embolia pulmonar. O corpo dele foi encaminhado aqui para o DML por volta de 3h30, 4 horas da tarde e foi liberado entre 5h30 e 6 horas. Por isso a gente não conseguiu falar com os familiares, mas por telefone eles não quiseram dar muitos detalhes, só falaram, né, que estavam muito tristes e chocados por conta dessa situação. Pois é, Isabela, essa situação, você imagina, né? Um acidente que chamou tanta atenção, ele acabou sobrevivendo, mas por conta da embolia pulmonar, ele não resistiu. 31 anos de idade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Só caso grave, né, hoje? Olha, agora vem mais um. Foi levado para o presídio o pai do menino de 6 anos, que acabou baleado após brincar com uma arma dentro de casa em Cariacica. A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória. O menino passou por uma cirurgia e está na UTI.
Ele foi atingido por um disparo na barriga ao brincar com a arma do pai no bairro Flechal 2. Em depoimento, os pais contaram que o revólver estava em cima do guarda-roupas. Eles estavam em outro cômodo e, após o disparo, encontraram a arma em cima da cama e o garoto escondido. O comerciante pai do menino contou para o delegado que ganhou a arma de herança. Ele acabou autuado por posse ilegal de arma de cautela. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos falar dos números da Covid-19 aqui no estado? De ontem para hoje houve um aumento de 30 mortes e mais de 1.000 casos da doença. Vamos ver os dados gerais aqui no Espírito Santo? O Espírito Santo tem mais de 101.800 casos confirmados. Estamos beirando as 3.000 mortes, viu? E o número de curados é 87.567 pessoas até o momento. No retorno do TN2, a gente fala de turismo. Hotéis e pousadas voltam a receber turistas. São hóspedes capixabas mesmo, viu? Agora imagens ao vivo do trânsito no centro de Vitória. A gente já volta. Levanta a mão aí quem tá doido para viajar, hein? Olha, os hotéis e as pousadas do estado já estão começando a perceber um movimento. E é de capixabas mesmo. O final de semana foi assim nessa pousada em Meiaípe, Guarapari. Depois de 4 meses sem funcionar por causa da pandemia, o espaço aos poucos volta a receber os hóspedes. Essa família de Vitória veio descansar pertinho de casa, com as crianças que já não aguentavam mais ficar presas dentro de casa. Agora, como está já melhorando, já está mais flexibilizando mais, aí é o aniversário dele e a gente resolveu passear um pouquinho, num lugar aberto. Essa outra família de Castelo, no sul do estado, também aproveitou para matar a saudade de Guarapari. Já estava doido para sair um pouco já, curtir um pouco, então a gente está aproveitando bastante hoje. Toda a segurança possível, sempre de máscara, a gente vai sair. Aqui que a gente está reunido só a gente mesmo, em família, a gente não está de máscara. E esse grupo de Vila Velha, que estava sentindo falta de pegar a estrada. Vendo aquela mesmice, naquela vidinha de trabalho, porque querendo ou não a gente tem que continuar trabalhando, porque a gente precisa. E a gente está amando isso aqui, precisava muito, muito, muito mesmo. 70% dos hóspedes hoje aqui são da Grande Vitória e de outros lugares do estado. A região litorânea, que antes era dominada pelos mineiros, agora passa a receber os capixabas. É o início de uma longa caminhada de recuperação do setor de turismo no Espírito Santo. A pousada está funcionando com apenas metade da capacidade. Algumas adaptações foram feitas para receber todo mundo com segurança. Nesse prazo, a gente fez aí diversas reformas, a gente fez diversas melhorias, para que a gente pudesse voltar de uma maneira melhor. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo já vê o momento como o início de retomada das atividades. De junho, julho para cá, nós começamos a sentir, sobretudo na região das montanhas capixabas, um pequeno incremento na ocupação. A procura passou a ser um pouco mais intensa, sobretudo nos finais de semana. Mas para que o turismo capixaba aqueça, dependemos dos estados vizinhos. Nós esperamos muito que os irmãos mineiros possam também vencer essa batalha contra essa pandemia e nós tenhamos um verão com um bom número de turistas. As vendas de pacotes de viagens ainda estão melhores, estão aumentando, mas nós vamos acompanhar como será esse aumento do desejo de viajar e da condição de viajar por todos os brasileiros, mas daqueles destinos que mais emitem turistas para o Espírito Santo. Em primeiro lugar, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Daqui a pouco vai estar tudo bombando. Calma, gente. Vale lembrar que a pandemia não acabou, então vamos tomar os cuidados devidos. Bom, a gente fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.